Você está lá? Seu nome está lá? Seu nome está escrito no livro da vida? Que livro da vida? Em Malaquias capítulo 3, fala de um livro de recordação. Esse livro tem o registro de todos aqueles que temem a Jeová e meditam no nome dele. Esse livro de recordação é um registro de todos aqueles que vão receber vida eterna. Então, todos nós queremos que o nosso nome esteja escrito nesse livro. Certo? E se o nosso nome estiver escrito nesse livro? Será que isso significa que automaticamente vamos ter vida eterna? Não. Nós lembramos do que Jeová disse a Moisés, lá em Êxodo capítulo 32. Ele disse: quem pecar contra mim, a apagarei do meu livro. Então, os nomes podem ser apagados desse livro da vida. É como se os nomes estivessem escritos nesse livro da vida com lápis. Então, com certeza, todos queremos que o nosso nome continue escrito nesse livro da vida, até o dia em que ele seja escrito de modo permanente, com caneta, por assim dizer. Mas o nome de quem está nesse livro da vida? Agora nós vamos considerar 5 grupos de pessoas. O nome de algumas está escrito no livro da vida e o nome de outras não. Agora vamos assistir a um vídeo que fala sobre esses 5 grupos. O primeiro grupo, aqueles que foram escolhidos para reinar com Jesus no céu. Será que os nomes deles estão escritos no livro da vida? De acordo com Filipenses 4:3, a resposta é sim. Mas mesmo que eles tenham sido ungidos com o Espírito Santo, eles precisam continuar fiéis para que seus nomes sejam escritos de modo permanente no livro. O segundo grupo, a grande multidão que sobrevive ao Armagedon. Será que os nomes dessas pessoas fiéis estão escritos agora no livro da vida? Sim. E depois do Armagedon, será que os nomes deles ainda estarão escritos no livro da vida? Sim. E como sabemos disso? Em Mateus 25:46, Jesus disse que as pessoas justas partirão para a vida eterna. Será que isso significa que eles vão receber a vida eterna no começo dos 1000 anos? Não. Apocalipse 7:17 diz que Jesus os guiará a fontes de água da vida. Então eles não vão receber a vida eterna logo no começo. Os nomes deles estão escritos no livro da vida a lápis, por assim dizer. Terceiro grupo, os cabritos, que serão destruídos no Armagedon. Os nomes deles não estão escritos no livro da vida. 2 Tessalonicenses 1:9 diz: esses mesmos sofrerão a punição judicial da destruição eterna. Podemos dizer o mesmo daqueles que pecam de propósito contra o Espírito Santo. Eles também recebem a destruição eterna e não a vida eterna. Então, os 3 primeiros grupos são os ungidos, a grande multidão e os cabritos. Desses 3, apenas 2 estão escritos no livro da vida. Agora vamos falar de outros 2 grupos. Aqueles que vão ser ressuscitados no novo mundo. Mas antes, vamos ler Atos 24:15. Lá o apóstolo Paulo diz: e eu tenho esperança em Deus, esperança que esses homens também têm, de que haverá uma ressurreição, tanto de justos como de injustos. O quarto grupo são os justos que morreram. Isso pode incluir pessoas que amamos. Os nomes deles estão escritos no livro da vida? Sim. Apocalipse 17:8 diz que esse livro existe desde a fundação do mundo. Jesus falou que Abel viveu desde a fundação do mundo.
Então podemos entender que o nome de Abel foi o primeiro a ser escrito nesse livro. Desde então, os nomes de milhões de outras pessoas justas também foram escritos nesse livro. Aqui vai uma pergunta importante. Quando essas pessoas justas morreram, será que o nome delas foi tirado do livro da vida? Não, elas ainda estão vivas na memória de Jeová. Lembra do que Jesus disse? Que Jeová é Deus não de mortos, mas de vivos, pois para ele todos eles vivem. Os mortos vão voltar a viver aqui na terra e os nomes deles ainda estarão escritos no livro da vida. Eles fizeram coisas boas antes de morrerem. É por isso que eles vão fazer parte da ressurreição dos justos. Com certeza, alguns deles vão receber privilégios, como servir como príncipes em toda a terra. Agora, vamos falar da ressurreição dos injustos. Na maioria dos casos, os injustos não tiveram a chance de desenvolver uma amizade com Jeová. Eles não levavam uma vida de atos justos. É por isso que são chamados de injustos. Quando esses injustos forem ressuscitados, será que o nome deles estará no livro da vida? Não. Mas como eles foram ressuscitados, agora eles têm uma chance de que o nome deles seja escrito no livro da vida. Esses injustos vão precisar de muita ajuda. No passado, alguns deles fizeram coisas más e horríveis. Então eles vão ter que aprender a viver de acordo com os padrões de Jeová. Para ajudar os injustos, o reino de Deus vai dirigir a maior campanha de ensino que esse mundo já viu. E quem vai ensinar esses injustos? Vai ser a grande multidão que tem o seu nome escrito a lápis no livro da vida e os justos que serão ressuscitados. O que os injustos têm que fazer para que os nomes deles sejam escritos no livro da vida? Eles vão precisar desenvolver uma amizade com Jeová e dedicar a vida a Ele. E será que todos os injustos vão aceitar essa oportunidade? Não. Lembre-se que Jesus e seus companheiros juízes vão estar observando os injustos de perto. Isaías 65:20 nos diz que os que se recusarem a aceitar ajuda vão ser destruídos. Ninguém terá permissão para fazer coisas ruins no novo mundo. Então qualquer pessoa que mostrar uma atitude má durante os 1000 anos será destruída. Com tudo isso em mente, agora vamos ler João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Jesus disse: Não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele e sairão. Os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida, e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Quando Jesus falou em João 5:29 sobre aqueles que irão receber uma ressurreição de vida, ele estava falando das pessoas que fizeram boas coisas antes de morrer. Aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Já a ressurreição de julgamento, em João 5:29, é a ressurreição daqueles que praticaram coisas más antes de morrerem. E os nomes deles ainda não estão escritos no livro da vida. Mas, quer eles fossem justos ou injustos, todos os que forem ressuscitados precisarão obedecer às leis dos novos rolos, como diz em Apocalipse 20:12. Lá diz: Vi os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono, e rolos foram abertos. Mas outro rolo foi aberto, era o rolo da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos rolos, segundo as suas ações. Então, eles serão julgados individualmente, de acordo com suas ações. Mas que ações? Será que serão julgados pelas coisas que fizeram antes de morrer? Não. Senão, a ressurreição dos injustos não faria nenhum sentido.
Então as ações aqui não se referem às coisas que eles fizeram antes de morrer. Na verdade, o texto fala das coisas que eles fizerem depois de terem aprendido o que é certo no novo mundo. Até homens fiéis como Noé, Samuel, Davi e Daniel vão ter que aprender sobre o sacrifício de Cristo e ter fé nele. Tudo isso nos ajuda a entender outra profecia impressionante no livro de Daniel. Vamos ver lá em Daniel capítulo 12, versículo 1 a 3. Diz assim: Naquele tempo, ou seja, no Armagedon, se levantará Miguel, ou seja, Jesus Cristo, o grande príncipe que está de pé desde 1914 a favor do povo a que você pertence. E haverá um tempo de aflição, como nunca houve, ou seja, a grande tribulação, desde que começou a existir nação até aquele tempo. Naquele tempo, seu povo escapará, todo aquele que se achar escrito no livro. Aqui está se referindo à grande multidão. Agora veja o que diz o próximo versículo. E muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a desonra e para o desprezo eterno.